Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje, 10 de fevereiro de 2026. E olha, o mercado parece que acordou com uma leve dor de cabeça, sabe? Uma ressaca, né? Depois da festa de ontem. Exatamente. Na véspera, a gente viu o Ibovespa bater recorde, o dólar desabar para a mínima desde maio de 2024. E a grande questão hoje é: a festa continua ou a realidade bate a porta? É isso. A palavra do dia para mim é inflexão. Inflexão. Ontem foi um movimento muito forte, sabe? Direcional. Um fluxo de capital que parecia não ter fim. Hoje é o dia do teste. A pergunta que todo operador está se fazendo é essa. Essa força compradora de Brasil tem fôlego para absorver os dados que vêm por aí? Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, né? Exato. E o dólar está num ponto técnico crucial. A vantagem que a gente tem aqui é poder olhar por baixo do capô para a estrutura de derivativos e entender como os grandes jogadores estão posicionados para essa batalha. Perfeito. Então vamos começar de fora para dentro. Olhando o cenário global nessa manhã, qual é o clima? Olha, o clima lá fora é de uma calma tensa. Calma tensa. A gente poderia chamar de uma vigilância tática. Os futuros das bolsas americanas estão assim, praticamente no 0 a 0. Esperando os dados. Totalmente em modo de espera pelos dados de vendas no varejo, ninguém quer fazer grandes apostas antes. Mas do outro lado do mundo, na Ásia, tem um sinal positivo bem forte. Ah, é? O índice Nikkei do Japão atingiu uma nova máxima histórica. Isso é relevante porque injeta um pouco de otimismo e, mais importante, liquidez no sistema global. O que pode acabar respingando aqui. Pode e geralmente respinga em mercados emergentes como o nosso. Interessante essa dinâmica. E na Europa? Os relatórios falam num comportamento mais errático. O que seria isso? Então, errático é uma boa palavra. Significa que a Europa está com um pé no acelerador e o outro no freio. Como assim? A Alemanha é o exemplo perfeito. Por um lado, o governo injeta dinheiro com estímulos fiscais para tentar animar a economia. Por outro, o medo de que a inflação volte a subir faz os investidores ficarem com a mão no bolso, sabe? Mais receosos. E como que essa indecisão europeia nos afeta? Aí que está o ponto interessante. Essa fraqueza relativa da Europa acaba nos favorecendo. O investidor global olha para aquela confusão e pensa: onde eu consigo retorno? E aí, o Brasil aparece como uma opção atrativa. Exatamente. Com juros altos e bolsa em alta, o Brasil vira um destino muito atrativo para esse capital. Faz todo sentido. E o dólar como moeda global? Como está o DXY hoje? O DXY está tentando se recuperar. Sobe um pouquinho, coisa de 0,09%, operando ali perto dos 96,90 pontos. Uma recuperação tímida depois da queda de ontem. Bem tímida. E, ao mesmo tempo, algo muito importante está acontecendo. O rendimento dos títulos americanos de 10 anos, que é a referência para o custo do dinheiro no mundo, caiu para 4,19%. E isso cria um cabo de guerra para o nosso real, né? Perfeito. É um cabo de guerra. Juro americano mais baixo deixa o real mais atraente. Mas um DXY subindo mesmo que pouco incentiva alguma proteção. No fim das contas, o cenário externo está em cima do muro. Isso joga toda a pressão para os nossos dados domésticos. Então o palco está montado e os holofotes se viram totalmente para o Brasil. A nossa agenda hoje está lotada. Quais são os eventos que realmente têm o poder de definir o rumo do dólar? São dois horários críticos hoje, tá? O primeiro e talvez o mais importante para a narrativa local é às 9 da manhã. IPCA. Exato. Sai o IPCA de janeiro, nosso principal termômetro da inflação. O mercado está esperando algo em torno de 0,32%. E qual o impacto do número? Se vier abaixo disso, a aposta de que o Banco Central pode acelerar os cortes na Selic ganha muita força. Isso é ótimo para a Bolsa, mas tende a pressionar o dólar para baixo. E se vier acima? Aí, o efeito é o oposto. O mercado pode repensar o ritmo dos cortes e o dólar ganha força. Ok, 9 da manhã, IPCA, anotado. E o segundo gatilho vem de fora, mas o impacto é direto aqui. Isso. Às 10h30 da manhã, os Estados Unidos divulgam os dados de vendas no varejo. Esse é o número que o Fed está de olho. Com certeza. É um raio-x do consumidor americano.
Se as vindas vierem muito fortes, o mercado pode interpretar que a economia americana ainda está aquecida demais. Reacendendo o medo de inflação por lá. Exato. E isso fortaleceria o dólar no mundo todo e poderia reverter completamente a queda que a gente viu aqui ontem. Seria o gatilho para uma forte pressão de compra no WDO. E além desses dados, os materiais citam um seminário do BTG Pactual com nomes de peso. Isso pode gerar volatilidade. Pode, e muita. É o que a gente chama de risco de manchete. O fator surpresa. Exatamente. A presença do Gabriel Galípolo, do Banco Central, e do Scott Bessent, que foi do Tesouro Americano, uma frase fora do roteiro de um deles pode gerar ondas de choque. Movimentos rápidos nos mini-contratos. Muito rápidos. É algo para ter no radar, sem dúvida. Entendi. Então o cenário macro está em compasso de espera, dependendo desses gatilhos às 9 e 10h30. Mas os relatórios aqui mostram uma outra camada de informação, algo que não está no noticiário, que é a arquitetura do mercado de opções. Como essa estrutura interna do dólar está moldando o dia. Essa é a peça mais importante do nosso quebra-cabeça tático para hoje. Do ponto de vista da microestrutura, a informação crucial é que o dólar opera hoje num regime de gama positivo. Gama positivo. Ok, parece um termo de ficção científica. Traduz isso pra gente. O que os dados estão nos dizendo é que os tubarões do mercado não querem ver o caos hoje. É como se tivessem montado uma cama elástica para o preço. Cama elástica ou amortecedor é a analogia perfeita. Ah, boa. Em regime de gama positivo, os market makers, as grandes tesourarias, ganham dinheiro se o mercado ficar comportado, com a volatilidade baixa. Então eles trabalham para isso? Ativamente. Quando o preço do dólar cai, eles compram. Quando sobe, eles vendem. Eles agem como uma força que achata os movimentos, que suprime a volatilidade. Lembro de um dia ano passado que a gente estava em gama negativo, o oposto. Um boato pequeno fez o dólar variar 5 pontos em 3 minutos. Nossa! Hoje, esse mesmo boato mal moveria o preço 5 pontos. É a diferença entre dirigir numa estrada de gelo e numa de asfalto seco. Que diferença brutal! Então, a tendência natural do mercado hoje, a força da gravidade, por assim dizer, é de um dia mais travado. E essa estrutura cria barreiras visíveis, certo? Onde estão esses muros? Existem muros muito claros. O primeiro é o que separa a calma do caos, o chamado Gamma Flip, que hoje está em 5050. E o preço está em 5217. Exato, confortavelmente acima. E é nesse nível de 5050 que a gente encontra a barreira mais forte de hoje, a Put Wall. Put Wall, o muro de puts, o que é isso? Pensa nisso como um piso de concreto. É uma concentração gigantesca de opções de venda nesse preço. Então é muito difícil de romper para baixo. Muito. Precisaria de uma notícia espetacularmente positiva para o real. É um suporte magnético fortíssimo. E para cima, qual a resistência? Para cima, a Call Wall, o muro de calls, está bem longe, lá em 5.450. Isso desenha um campo de jogo bem claro. Com esse piso em 5.050 e um teto tão distante, qual é a faixa de negociação mais provável para o dia? Calculando a volatilidade implícita das próprias opções, o intervalo mais provável, assim, para 80% do tempo de negociação, fica entre 5.176 e 5.258. Essa é a nossa zona operacional primária. Exato. A estrutura toda nos diz, a menos que os dados macro causem um terremoto, a briga do dia deve acontecer aí dentro. Ok, vamos juntar tudo isso. De um lado, o cenário macro tenso. Do outro, essa estrutura de opções que age como um amortecedor. Com esse mapa em mãos, como a gente navega o dia? Quais os cenários práticos? Bom, combinando tudo, a gente pode desenhar 3 cenários principais. O cenário 1, que é o mais provável, eu daria uns 60% de chance para ele, é o de consolidação com viés baixista para o dólar. E o que precisaria acontecer para esse cenário se confirmar? Basicamente, os dados não podem trazer grandes surpresas. Se o nosso IPCA vier em linha, ali perto de 0,32%, e os dados americanos forem moderados, o ambiente de gama positivo domina o dia. Aí aquele fluxo estrangeiro que a gente viu pelo EWZ, que subiu forte,
continua exercendo uma leve pressão de venda no dólar. Então o dólar ficaria dançando dentro daquela faixa que você mencionou. Isso, entre 5,176 e 5,258, mas com mais chance de testar a parte de baixo do que a de cima. A tendência do dia seria de lateral a levemente baixista para o dólar. Esse seria o cenário de normalidade, então. E os caminhos alternativos? Vamos falar do cenário otimista para o real, com o dólar caindo mais forte. Esse é o cenário 2, o alternativo de baixa. Eu daria uns 25% de probabilidade. E qual seria o gatilho? Uma dupla surpresa positiva. Imagina que o nosso IPCA venha bem abaixo do esperado, tipo abaixo de 0,30%. E logo depois, as vendas nos Estados Unidos venham bem fracas. Seria o combustível perfeito. Perfeito. Apetite por risco iria lá para cima. E o dólar poderia perder aquele suporte de 5,176 e buscar 5,150 ou até os 5,100 no movimento mais extremo. A tendência do dia viraria claramente de baixo. E o cenário de risco, aquele que ninguém quer ver, mas precisa estar preparado. O dólar explodindo para cima. Esse é o cenário 3, o alternativo de alta, com uns 15% de chance. É o alerta vermelho. O que acionaria esse alerta? Se o nosso IPCA vier bem salgado, acima de 0,35%, e as vendas no varejo americano vierem bombando, muito fortes. Perigo de inflação global. Exato. Veríamos uma corrida por segurança, e segurança no mercado financeiro tem nome: dólar. Mas espere um pouco, mesmo com o IPCA mais salgado, o juro real no Brasil ainda seria um dos mais altos do mundo. Isso não continuaria atraindo fluxo, segurando um pouco a alta do dólar? Essa é a grande questão do dia. No curto prazo, o medo fala mais alto. A reação imediata. Isso. Uma surpresa inflacionária dupla causaria uma reação imediata de aversão ao risco. O fluxo de longo prazo pode até continuar vendo o Brasil como atrativo, mas no intraday, a reação é vender emergentes e comprar dólar. E aí o dólar romperia a resistência de 5.258. Romperia com força, buscando a região dos 5.300. Seria o evento capaz de quebrar aquela estrutura de gama positivo e nos jogar de volta para a estrada de gelo. Entendi. Então a estrutura técnica é como uma represa e os dados de hoje são a chuva. A represa aguenta uma chuva normal, mas uma tempestade forte pode romper tudo. Analogia perfeita. A probabilidade maior, então, é de uma abertura estável, talvez com leve queda no dólar, mas com o mercado de olho em 9 e 10,5, que são os momentos em que a tempestade pode chegar. Exatamente. E a mensagem-chave é que, por causa do gama positivo, o ambiente hoje é, paradoxalmente, mais seguro para operar movimentos direcionais. Como assim mais seguro? Se uma tendência de alta ou de baixa engrenar por causa dos dados, ela tem mais chance de se desenvolver de forma limpa, sem aquela amplificação caótica que a gente vê em dias de gama negativo. A estrutura de hoje contém o ruído, mas não impede a tendência fundamental. Uma análise incrivelmente clara. Fica evidente que hoje não é um dia para amadores. É preciso ter atenção redobrada nos horários dos dados, mas com esse mapa estrutural bem definido... A disciplina será tudo. O mapa está na mesa. A chave é observar os dados, entender qual dos 3 cenários está se materializando e agir de acordo com os níveis que a estrutura nos deu. Para encerrarmos, um pensamento final. Os materiais mostram um dado que me chamou muita atenção. O posicionamento em opções está extremamente otimista para o real. O put-call ratio em 0,06. Isso, um nível raramente visto, quase uma unanimidade apostando na queda do dólar. A questão que fica é, será que esse posicionamento extremo já colocou no preço todo o otimismo possível, tornando o mercado vulnerável a uma reversão brusca? Ou será que isso é só a confirmação de um fluxo de capital tão poderoso que tem força para levar o real a um novo patamar?